falar de Criciúma Esporte Clube é lembrar que a cada mês, a cada semana, sempre uma estrutura nova, infraestrutura sendo ampliada com equipamentos, sempre melhorando o futebol profissional, de base, feminino, enfim. E olha, dessa vez a gente vai falar um pouco mais da nossa academia, que vem cada vez mais sendo aprimorada com novos equipamentos. E eu quero saber da importância aqui, conversando com o nosso preparador físico, Kleber Leões. E aí, Clebão, tudo certo? Obrigado por conversar com a gente da TV Tigre Estrela Bet. Quão importante vem sendo essas novas aquisições por parte do Criciúma Esporte Clube, com novos equipamentos, melhorando toda a estrutura aqui, seja do CT Antenor da Gelone, também do estádio Heriberto Wilson, que em breve também terá uma academia. Mas qual a importância de ter novos equipamentos e de ponta, por assim dizer? É um prazer nosso estar aqui com vocês, né, Didé? Eu acho que é fundamental, né? Hoje o Criciúma alcança um patamar de Série A, então a gente vem conversando há tempo isso, né, de melhorar toda essa estrutura, né, e o presidente Guedes vem fazendo isso com a gente, né, a gente vem conversando, trazendo os equipamentos de última geração. Hoje o que a gente tem na academia aqui é os top de linha, né, é o que a gente precisava para poder auxiliar os nossos atletas a performarem em mais alto nível, né. Ô Clebão, a gente fala assim, tu até bem mencionou que os novos equipamentos que são top de linha, eles ajudam o atleta a performar em alto nível. Mas para isso, os equipamentos, eles exigem mais do atleta, exigem mais esforço ou tem um certo tipo de conforto para que ele possa performar em alto nível, mas sem sentir talvez aquela dor, aquele desgaste que um aparelho tradicional ou talvez mais antigo oferecia? Não sei se é nessa linha. Não, de ideia assim, ó, é bom frisar que assim, ó, não é só os aparelhos que chegaram, é a estrutura da academia num todo, né? A gente via com uma academia muito arcaica, né, já ultrapassada, com maquinários tradicionais, e a gente tentou trazer para a nossa academia, deixar ela mais funcional possível, né, com equipamentos que dão condições dos atletas se movimentarem, de trabalhar potência, de controlar as forças excêntricas e concêntricas na mesma intensidade, né, tirando a parte que impediria dos atletas até possíveis lesões, né? Então a gente trouxe agora para a nossa academia os equipamentos específicos para o futebol, né? Que está sendo utilizado em todos os clubes top da Série A. Ô Kleber, já para finalizar aqui contigo, a questão dos equipamentos, vamos se comparar assim com equipamentos de academia tradicional que as pessoas que não são atletas, digo, no nosso caso, que não é atleta, existe uma diferença gritante ou, por exemplo, esses aparelhos também estão acessíveis à população comum, por assim dizer? Não, são aparelhos que todos podem ser utilizados, né? Só que hoje aqui em Criciúma a gente só tem uma academia que tem esse tipo de equipamento, né? Que é a Trenari, que é até uma parceira nossa, que a gente vem fazendo trabalhos individuais lá com alguns atletas. Então não é que não possam as pessoas de formas gerais usar, só que ela se torna mais específica para o alto rendimento. Né, controla mais os movimentos, dá mais mobilidade, trabalha mais as fases concêntricas e excêntricas do exercício. Então, de forma geral, ela potencializa os trabalhos dos nossos atletas. Tem como mostrar pra gente, por exemplo, primeiro algum equipamento que é tradicional de academia, mas que ele é específico para atleta, para que a gente possa entender o que é que faz ser diferente, faz esse equipamento ser de alto nível e que seja específico para atleta e que seja semelhante ao equipamento tradicional que a gente utiliza na academia? Sim, vamos puxar aqui a remada aqui, ó. Aqui é um equipamento tradicional, vamos lá. Aqui eu tenho o equipamento tradicional, onde eu posso fazer sentado e posso fazer a remada, ok? Isso é um tradicional. Aqui eu estou trabalhando concêntrica e excêntrica, tá? Concêntrica e excêntrica, ok? Agora, lá na nossa máquina lá que chegou agora, a gente vai trabalhar a mesma função de forma mais específica, mais explosiva, ok? Aqui eu posso estar trabalhando a mesma remada de forma mais potencializando o exercício com a nossa máquina. Eu faço a força de explosão, ok? Ó, certo. Eu passo todo o movimento completo.
Isso me potencializa o trabalho que eu fiz na tradicional arremada, mas trabalhando o corpo de forma geral, de forma explosiva. Estou aqui com o Lucas, nosso preparador físico, que se mantém 3 preparadores físicos, o Gaetano, o Kleber e o Lucas. Lucas, pode mostrar um pouco mais para a gente alguns dos equipamentos, a importância deles, assim falando um pouco mais da diferença do que o equipamento tradicional com equipamentos de alto nível que tem aqui no CT Antenor Angeloni? Tá, olá Didé, prazer falar com vocês. A academia ela vem passando por uma grande reformulação já há tempos, né? Então as novas aquisições, podemos dizer assim, foram os equipamentos da Kaiser, tá? Então esse, por exemplo, é o Air Runner 300, né? Onde o atleta, vocês vão poder ver no vídeo, onde o atleta ele consegue fazer todo o trabalho de potência sem ter a sobrecarga, né, do solo, porque o aparelho pneumático ele faz o movimento da potência sem ter a sobrecarga, a força contrária do solo. Então, para alguns trabalhos de reabilitação de lesão ou até mesmo para simular um arco de potência, né, para o arco do chute, o arco da corrida, quando a gente regula a angulação do equipamento, a gente consegue ajustar o tronco do atleta e fazer com que ele produza potência e simule alguns movimentos sem ter o impacto do solo, né? Então, esse é uma aquisição mais recente que a gente teve. Lucas, é que esses equipamentos que vocês vêm mostrando pra gente, é diferente, vamos supor, uma pessoa que não é um atleta, utilizar eles, vai sentir alguma diferença do equipamento tradicional? Com certeza, porque esses equipamentos pneumáticos, né, o Air Runner, como aqui nós temos o Function, né, ali nós vamos ter o Squat Runner, lá nós vamos ter o Power Hack. Então são todos equipamentos onde o atleta ele faz tanto a parte concêntrica, como ele também consegue trabalhar sobre carga excêntrica, né? Porque o equipamento pneumático ele produz uma tensão contrária. Então quando ele faz a ação concêntrica, né, o equipamento faz a ação para ele que ele tem que segurar na fase excêntrica, né? Que é um tipo de trabalho que nas máquinas convencionais o indivíduo não consegue fazer. Então o atleta ele está muito mais habituado hoje em dia no alto rendimento, né, na exigência que o futebol está tendo, ele está muito mais habituado com essas máquinas, porque é a tendência que os clubes têm utilizado, né? Migraram já há muito tempo das academias tradicionais de peso para esses equipamentos funcionais, onde você consegue ter sobrecarga concêntrica, excêntrica, você consegue simular diversas gamas de movimento, onde uma máquina não te possibilita, né? Aqui ele é um equipamento, como o próprio nome fala, ele é function, né? Nós podemos regular o braço dele, nós podemos regular os aparatos que a gente vai usar para tensionar, para tracionar, e a gente consegue fazer diversas gamas de movimento. Hoje o futebol mudou nesse sentido. Antes se treinava músculo, hoje a gente treina movimentos. E para a gente treinar movimentos, nós temos que ter ou os pesos livres, que nós já adquirimos, como também esses novos equipamentos. Interessante essa tua constatação, porque a gente sempre escutava o futebol está cada vez mais força e físico, ou seja, vocês já estão indo além. Agora, enquanto as pessoas pensam que ainda é físico, vocês já estão, agora está chegando a era de trabalhar os movimentos e não somente a musculatura como um todo. Então, digamos assim, nós como pensamos que é só físico, só força muscular, já estamos, digamos assim, meio que atrasados, né? Porque agora o estudo está indo a um outro nível, né? Isso. E além disso, você consegue nesses equipamentos, né, como ele possibilita você checar o nível de potência, você consegue durante a atividade, né, checar quanto de potência você está gerando, tá? Então cada um desses exercícios, né, ele vai te dar o nível de potência que você está gerando. Todos os equipamentos têm Todos os equipamentos da Kaiser têm isso, né? Tanto o pico de potência, como a potência atual, como as repetições, né? A meta você pode controlar também para o atleta. Então você não precisa trabalhar só com a questão da carga, você pode trabalhar com a questão da potência, da velocidade. Então o atleta ele treina sob supervisão de vocês preparadores físicos, cada um individual, ou eles já sabem, por exemplo, que a meta que eles têm que atingir a cada treino? A nova tendência hoje do futebol, muitos dos atletas já têm o seu trabalho individualizado, né? Eles já conseguem vir nesse equipamento, mesmo com a supervisão do profissional, mas eles conseguem vir nesse equipamento e trabalhar sua meta individual. Aí você consegue equiparar os trabalhos e individualizar as cargas para determinadas posições, para determinadas composições corporais. Por exemplo, um atleta que vem de lesão, determinada lesão específica exige um tipo de sobrecarga ou uma mecânica de não ter o contato com o solo. Então hoje você consegue trabalhar movimentos de um atleta lesionado. Antes você não conseguia, porque era todos os exercícios apoiados em solo, né? Por exemplo, um atleta que não pode apoiar no solo, hoje ele consegue fazer movimentos sem ter essa sobrecarga. Então, quer dizer que, por exemplo, se ele utilizar movimentos com exercícios que façam movimentos com o braço, o pé continua em contato com o solo, mas ele faz o exercício com o braço, mas fortalece o corpo todo, como um todo.
Também é uma situação que pode ser trabalhada. Mas principalmente é você conseguir dar objetivo para o atleta, você conseguir dar trabalho para o atleta dentro do movimento que ele precisa se utilizar, dentro da angulação que ele precisa ser utilizado. Né? Hoje em dia as academias estão muito mais cleans, né? Estão muito mais amplas e com cada vez menos máquinas para o atleta poder treinar movimento e não só músculo. Interessante, Lucas. Tem como mostrar mais algum aparelho novo que o Criciúma veio adquirindo, que estavam em semanas de instalações aqui de novos Isso, além do Function, como eu mostrei, né? Nós temos o Squat Caser aqui, onde o atleta também consegue, né? O atleta, vocês conseguiram ver no vídeo, ele fazendo esse movimento de potência, né? Onde ele consegue ver o valor de potência que ele está gerando, né? Ele consegue ter a sua meta lá e produzir a potência tanto na fase concêntrica, como também trabalhar na fase excêntrica. Mas principalmente o quê? Ele ter uma proteção para controlar o nível de potência que ele está fazendo. Né? O aparelho pneumático dá muito isso. Você pode regular ele fazer a concêntrica com uma carga e você fazer a excêntrica com outra. Ele também possibilita isso de forma fácil. Antes você tinha que ficar trocando carga. Agora, no simples botão, você consegue mudar a sobrecarga no mesmo movimento. Interessante, então quer dizer que uma curiosidade que eu tenho aqui, em metas, o atleta, quando ele está se recuperando de lesão, a meta ela diminui ou ela continua a mesma quando ele não estava de lesão? Depende do processo, né? Ele tem todo um contínuo de processo, desde a saída do departamento médico, o trabalho conjunto da preparação física, o departamento médico também usa esses equipamentos para que ele consiga ter um contínuo, não fazer trabalhos muito gerais para depois chegar no específico com a preparação física. E ele conversa com vocês, no caso, agora eu vou trabalhar com essa meta está tudo alinhado com a preparação física, a meta de cada atleta individualmente, então? Tudo alinhado de acordo com o momento que ele está, com a fase que ele está da lesão e principalmente não só a questão de lesões, mas a performance. Nós podemos trabalhar aqui a força máxima, a força rápida, a potência, né, com a força explosiva, que são componentes físicos diferentes, mas que são trabalhados nos mesmos equipamentos. Basta você ter a dinâmica de como utilizá-los. Eu acho que o importante que a ideia da preparação física, desde que a gente chegou no clube, toda essa comissão que está aqui, né, eu, o Kleber, o Gaetano, a gente conseguir deixar algo para o clube também. Então, a preparação física, a nova tendência no futebol hoje é tentar conciliar a entrega de resultado esportivo, né, auxiliar os atletas a ter uma performance e entregar resultado esportivo, que isso a gente vem conseguindo, mas também passar pelo clube e deixar um legado. Né, a gente conseguir construir algo importante para o clube e a gente tem conseguido, né, graças ao apoio da direção, departamento de patrimônio, presidência, enfim, são várias mãos em conjunto buscando aliar essa questão da preparação física, de ter resultado e também entregar algo para o clube como essa nova academia que vocês têm acompanhado.